Aleluia! Nós estamos hoje, como a primeira das 7 que vão trazer a palavra nesses dias. São 7 semanas que nós vamos ministrar, nós mulheres. A igreja pode se sentar. Nós temos deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Eu coloquei como tema dessa mensagem hoje, eu botei assim: o milagre estava em casa, numa botija de azeite. Essa passagem ela fica, como já está ali, em 2 Reis 4, de 1 a 7, que diz: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vá, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Essa mensagem eu já estou degustando dela há alguns dias. Inclusive, alguma coisa eu já preguei num dos nossos cultos de oração. Mas Deus tem falado muito comigo através desta palavra. E a gente vê que muitas das vezes procuramos respostas, soluções ou mesmo milagre em tantos lugares ou pessoas, sem saber que o milagre está dentro de casa, Então, disse-me o que tens em casa, foi a pergunta do profeta. Tua serva não tem nada em casa. Olha só, às vezes a gente nem percebe o que tem, o que Deus tem dado, E foi o caso dela aqui. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando o profeta pergunta o que tens em casa, numa simples resposta ela diz: uma botija de azeite. Tipo assim, só isso. Tenho só uma botija de azeite.
Quantas vezes, infelizmente, não reconhecemos ou não entendemos o poder daquilo que o Senhor nos tem dado. Reclamamos e não nos importamos com a porção diária. Eu quero te lembrar que Deus te dá uma porção todos os dias. A cada dia Deus tem algo de especial para a sua vida. A cada dia Ele tem um cuidado extra. De acordo com a nossa necessidade, com a sua necessidade, o Senhor tem algo para a sua vida. Uma botija de azeite, deixa eu prender aqui. Uma botija de azeite é só o que tenho. Ela não conseguiu ver que o milagre estava ali em sua casa. O pouco que temos para nós podermos nos sentir que tem alguma coisa, né? A gente às vezes fala assim, mas eu sou nada, não sou ninguém. O que eu tenho, a unção, eu nem sinto a unção, eu não sinto que Deus está comigo. Isso é um mero engano da sua vida. Porque se hoje você está aqui ouvindo esta palavra, é porque Deus já tem te dado. E em casa você pode praticar aquilo que o Senhor já tem te dado. Amém? Ela não conseguiu ver que o milagre estava ali em sua casa. O pouco que temos para nós pode não representar muito, mas se colocarmos diante do Senhor, Ele fará do nosso pouco a multiplicação, o milagre que necessitamos e buscamos. E da botija, o azeite se transborda. Eu quero te lembrar que você é um vaso. Vaso, botija, né? O vaso que o oleiro cuida, o vaso que muitas vezes está rachado, mas Deus vai, quebra e faz de novo, porque Ele está querendo sempre encher o vaso do seu azeite, da sua unção. Ele fará do nosso pouco a multiplicação. Se você acha que não tem unção, do pouco, daquilo que você tem, o Senhor vai multiplicar. Amém? Nos faz lembrar a viúva de Serepta, até foi falado na letra aqui da música, né? Sobre a farinha e o azeite, que também deu a mesma resposta ao profeta Elias. Isso está lá em 1 Reis 17, do 9 ao 15. Nada tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Ela ainda tinha azeite na botija. E foi aí que Deus fez multiplicar não só o azeite, como a farinha, e nada lhe faltou. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, assim dizem, né? Mas quando a gente olha para a palavra, lá em Provérbios 15, 16, diz assim: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Então, quando a gente tem um pouco, mas teme ao Senhor, esse pouco se transborda, né? Há uma combinação em temor e obediência. Esta junção traz bênçãos aos filhos e prosperidade, riqueza na casa. A gente pode conferir lá em Salmos
112. Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem em seus mandamentos, tem grande, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, quer dizer, os seus filhos, a sua família será poderosa na terra. A geração dos restos será abençoada. A minha versão é bem diferente. Propriedade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então a gente vê que os cuidados do Senhor é em todo tempo. Todo tempo o Senhor está cuidando, quando a gente teme e quando a gente obedece, né? A gente sabe muito bem que quando o homem desobedeceu a Deus, é que o pecado entrou no mundo, né? Nós somos frutos desse pecado por causa da desobediência. Não foi o simplesmente comer o fruto, foi o desobedecer de ir comer o fruto. Vemos que as duas viúvas obtiveram resultados de milagres dentro de casa, junto aos seus filhos. A viúva cujos seus filhos seriam levados pelo credor, que é a viúva do texto lido de 2 Reis 4, como paga da dívida deixada pelo seu esposo, viu transbordar o azeite em várias outras botijas. Você pode começar a imaginar que você, como vaso, como uma botija, com um pouco de azeite, aquilo que você acha que é pouco, você pode transbordar aos demais da sua casa. Você pode contagiar os outros com a unção que existe em você. As botijas, que não eram poucas, né, como diz no versículo 3 do texto lido, e ela mesma confessara que só tinha uma botija. Deus do nada fez todas as coisas para nós desfrutarmos. E quando se tem alguma coisa, Ele daquilo que se tem, Ele vai multiplicando, e as bênçãos ficam inúmeras nas nossas vidas. Aleluias. Chegou ao ponto de não ter mais botija para serem cheias, de tanto que Deus proveu. Como o hino foi cantado aqui, Deus proverá. Naquele pouco que você tem. A palavra diz que a fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, vai-te, se lance ao mar, né? Que para nós fica-se uma coisa grandiosa, absurda até. Mas se nós crermos, tudo que crê, aquele que crê, verá a glória de Deus. Amém? Oh, aleluias. Depois desta fantástica multiplicação, ela foi ao profeta que lhe disse: vai, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A gente pode ver aqui que
Se ela disse que não tinha nada a não ser uma botija de azeite, o credor em sua porta, dizendo que ela teria que pagar a dívida deixada pelo marido, e como ela não tinha o recurso para pagar a dívida, Deus multiplicou o azeite. E foi aonde o profeta mandou que ela fosse vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrara. Deus, ele não faz, o milagre não foi somente para pagar a dívida, mas para manter a casa e sua família. Deus, ele não faz pela metade. Deus, quando ele faz, que realiza algo na nossa vida, é porque ele já sabe o amanhã. Ele já sabe o amanhã. Da mesma forma, vemos com a viúva de Sarepta, o último pouco que ela tinha, que daria para a última refeição, que foi o que ela respondeu, né? Tenho somente para fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois morremos. E ali Elias lhe pede, faça primeiro para mim. Quando ela obedece à voz do profeta, é como o profeta, a voz do profeta é a voz de Deus para nós. Então o profeta, quando ele disse, faça primeiro para mim, é como se Deus estivesse falando para nós, faça primeiro para mim, que você vai ver o quanto eu vou multiplicar na sua vida. Faça primeiro para mim, dê o seu primeiro lugar para mim, para você ver o que eu vou realizar na sua casa. Faça primeiro para mim aquilo que você acha que não consegue, mas eu te ajudo, eu te darei força, eu caminharei contigo, eu não te deixo sozinho. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Deus proveu e comeram ele, o profeta, né, que foi o bolo que ela preparou, ela e sua casa por muitos dias. A gente sabe que nesse período havia uma seca muito grande. Então estava faltando alimentos, a água principalmente, né? E alimentos. Tudo estava escasso naquela época em que Elias estava em Sarepta. Aliás, Elias, da viúva de Sarepta. E que Elias, ele foi para Sarepta por uma ordem de Deus. Primeiro que ele estava fugindo e Deus falou, vá para Sarepta, porque lá já tenho uma viúva que vai te sustentar. Eu costumo dizer nessa passagem que nos dias atuais, né, Elias poderia pensar assim, uma viúva, deve ter grana, deve ter dinheiro, deve ter, né, uma mansão, e se Deus está falando que é para eu ir para lá, é porque eu vou ter uma fartura. Aí a gente pode pensar assim, será que ele se decepcionou quando viu a viúva catando os gravetos para acender o fogo? E foi quando ela responde, que ele pede, né, um pouco de água, na escassez, água nem tinha, né? Um pouco de água e também um bolo que ela trouxesse para ele. E foi quando ela disse, meu Senhor,
não tenho nada a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. E foi nesse momento que Deus já começou a mover a fé, a esperança, a confiança daquela viúva, e foi quando ela obedeceu à voz do profeta e fez-lhe o bolo. E aí o resultado a gente viu, né? Que nada lhe faltou por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou. A pergunta seria para a mulher, porque a mensagem é direcionada, né? Mas, como igreja, como noiva do Senhor, eu pergunto: como não tens nada? Como não tens nada? Se tu tens o Senhor provedor, como não tens nada se tu tens aquele que todo poder está em suas mãos? Mulher, você é um vaso. Por mais que seja pouco azeite que ainda tens, se multiplicará por muitas outras botijas. As histórias narradas das duas viúvas e o azeite são exemplos de fé, obediência, confiança e esperança em Deus, mesmo em circunstâncias adversas, né? No caso aqui cada uma era uma situação diferente. Uma lhe faltava a comida e, obviamente, ela já estava esperando a morte, depois daquele pouco que ela tinha para fazer o pão. A outra era cobrança de dívidas deixadas pelo seu esposo. Mas mesmo assim, ela não tinha como pagar, ela não tinha como despachar aqueles cobradores, porque eles queriam os filhos como escravos para pagar a dívida. Podemos definir assim: o azeite simbolizando o Espírito Santo, e as botijas vazias, representando a disposição para receber as bênçãos milagrosas de Deus. Ela tinha só uma botija e o profeta pediu que ela arrumasse muitas, não poucas, para que dali o azeite se multiplicasse. E quando a gente vê que o azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida, as botijas é a nossa disposição a servir ao Senhor, a doar ao Senhor, a estar na presença do Senhor, porque aí Ele vem e multiplica o azeite em nossa vida. Aprendemos com essas mulheres que é preciso confiar plenamente em Deus, sem exigir garantia. Vocês lembram que os credores estavam pedindo como garantia, como paga os filhos, né? Os filhos dela. O credor queria levar seus filhos como garantia do pagamento da dívida, mas Deus deu-lhe mais que o necessário. O Senhor é capaz de suprir as necessidades, mesmo quando tudo parece
improvável. Só uma botija. Só uma botija. Só um pouco de azeite e um restinho de farinha. Eu sustento, eu vou prover, eu vou trazer sobre sua vida aquilo que você necessita como resposta. Eu vou trazer sobre tua vida aquilo que tu necessitas como milagre, que você não vê saída, que você não sabe como vai acontecer, mas eu, o Senhor, sou o provedor de todas as coisas. O Deus da provisão se manifesta na obediência e no expor das botijas. Não se esqueça, você é um vaso. Não se esqueça, você é a botija que leva a unção do Senhor. Você é o escolhido de Deus para que Ele possa te abençoar, abençoar os seus, a sua família, né? E prover todas as coisas necessárias dentro do seu lar. Quando o azeite da unção for te enchendo, isso é lembrando que você é uma botija, hein? Quando o azeite da unção for te enchendo, o milagre das mudanças acontecem no seu lar. Eu não sei o que você está precisando. Qual a mudança que você precisa dentro da sua casa? Eu não sei do que você necessita dentro da sua casa. E uma observação importante nesta passagem, que o profeta manda ela entrar e fechar a porta sobre ela e os filhos. Isso é mostrando que o milagre está dentro de casa. Porque senão ele deixaria a porta aberta, o pessoal ia ficar curioso de ver um pote enchendo, outro pote enchendo, mas era o que? Individual, o que Deus queria fazer. Era entre a mulher e seus filhos. Oh, aleluias! Era entre ela e a sua família. É ela quem estava com o poder do milagre vindo de Deus, é óbvio que é Ele que faz o milagre, mas como botija, como se deixar cheia do azeite do Espírito Santo, assim como Ele quer fazer contigo nesta noite, que você seja cheio do azeite do Espírito Santo e que a tua botija venha transbordar e encher outras botijas mais. A botija não ficará vazia. Aleluias. E quando acontece a mudança no lar, eu não sei qual é a que você espera, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, haverá reconciliação, haverá perdão e muito amor. Aleluias. Cada um dos seus vão experimentar algo novo. Vai depender de você. Vai depender de mim. Dentro da minha casa, eu vou abrir um parênteses aqui. Estou dentro do horário? A semana passada eu acordo sempre na madrugada e Deus começou a ministrar uma mensagem e começou a ministrar dentro desta passagem, mas uma outra mensagem. E Deus começou a ministrar, e eu fiquei assim, aí me deu um estalo, falei assim, eu vou levantar
e vou aferir minha pressão, que eu achei que a pressão estivesse alta, porque a minha pressão ela fica alta na madrugada, ela aumenta muito na madrugada. Então, eu levantei, fui até a sala e aferi a pressão. Graças a Deus estava normal. E aí, já que eu estava ali, e Deus continuando a ministrar. Eu ali aferindo a pressão e Deus ministrando. Aí eu levantei da cadeira, fui até a minha porta, porque o que Deus ministrava era sobre porta fechada. Aí eu fui até a minha porta e comecei a orar e dizer: Senhor, eu fecho a porta. Eu fecho as portas do engano, as portas da mentira, as portas da desconfiança, as portas do ciúme. E fui falando, Deus foi me dando palavras assim. Eu não sei quantas portas eu fechei, mas naquela madrugada, Deus me abençoou para eu fechar as portas que eu necessitava. E às vezes a gente fica de portas abertas, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, né? Tudo ao nosso redor, aí vai entrando dentro do nosso lar e contaminando o ambiente que a gente vive. Nós temos que ter vigilância em todas as coisas. Aleluias. Oh, aleluias. Cada um dos seus vão experimentar algo novo. Deixa o seu pote encher e vá distribuindo para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, todos da casa. Vai distribuindo a unção. Senhor, eu tenho só um pouco. Eu acho que eu sou fraca. Eu acho que eu não tenho nada. Eu acho que eu não consigo. Mas, Senhor, Tu és a minha força. Senhor, Tu és aquele que recompensa tudo na minha vida. Tu és aquele que pode me encher, me transbordar e eu contagiar toda a minha família. Aleluias. Lembre-se, você é um vaso dentro do seu lar. E a mulher sábia, aqui é diretamente para as mulheres. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Provérbios 14:1. Nós vemos que em tudo Deus nos orienta a ser sábios, a sermos obedientes, a sermos humildes, a sabermos ouvir a voz do Senhor. Em tudo Deus nos faz entender o que Ele quer da nossa vida. O tema da nossa campanha é Mulher de Joelhos, Família em Pé. Que você possa estar de joelhos, pedindo ao Senhor pela tua família. Que você possa se humilhar na presença do Senhor. Que você possa ser primeiro obediente para levar a palavra dentro da sua casa e a palavra fazer efeito. Então, que nós possamos viver segundo a palavra do Senhor. O temor e a obediência, esta junção traz bênçãos aos filhos e prosperidade, riqueza na casa. Peça ao Senhor que te faça ser obediente à voz dEle, que te faça entender o que Ele tem falado contigo. Amém? Um pouquinho de água.
Então, a lição que nós tiramos de tudo isso, como exemplo dado pelas duas viúvas e muitas outras dentro da palavra, né? Mas citados aqui nesta noite, as duas viúvas obedeceram à voz e à ordem do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E eu quero antecipar, né, o Dia das Mulheres, que é amanhã. Quero parabenizá-las, desejando que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada uma. Que vocês possam ser mulheres valorosas na presença do Senhor. Feliz Dia das Mulheres. Amém?